Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje vai servir para aquelas pessoas que costumam fazer votos ao Senhor, ou vamos dizer, promessas e não cumprem. Mas você também que não tem esse costume, ouça com atenção essa mensagem, pois algum dia você pode precisar dela. Vamos começar essa mensagem dando um alerta. Cuidado! Cuidado com isso. O seu voto tanto pode ser bênção, quanto ele pode se tornar uma maldição. Você sabia disso? Então, prestem bastante atenção nestes versículos. Eclesiastes capítulo 5, versículos do 4 ao 6. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra, portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que tua boca te conduza ao pecado e não diga ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante teu trabalho? Quando uma pessoa faz um voto a Deus, ela está se comprometendo com Ele. Isso é algo muito sério, pois Deus faz aquilo que você pediu e você não faz o que você prometeu. Será que isso vai agradar ou desagradar a Ele, se você não cumprir com o seu voto? Acho que vocês já sabem a resposta. Até porque, se alguém promete algo para alguém aqui na Terra, onde vivemos, e depois não cumpre, ela se torna uma pessoa sem palavra. Uma pessoa sem palavra não é uma pessoa confiável. Você entra na lista de pessoas que não se pode confiar porque está sempre prometendo algo e não cumpre. Isso é um ato de uma pessoa sem palavra, até de pessoas desonestas. Aí muitos vão pensar assim, mas só porque votei algo a Deus ou fiz uma promessa para Ele não cumprir, eu me torno uma pessoa desonesta? Sim, se torna. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você faz a promessa e Deus age em seu favor, Ele está acreditando que você irá cumprir com a sua palavra. Deus cumpriu a parte dele do voto, mas você simplesmente esquece do seu. Será que depois, quando isso se tornar uma maldição e que você se arrepender, vai adiantar querer se justificar diante de Deus? Não, até porque você trouxe a maldição para a sua vida, você mesmo trouxe isso para a sua vida. No final do versículo 6, que acabamos de ver, diz: ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante teu trabalho? Da mesma forma que Deus deu quando você prometeu, Ele pode tirar. Ele não tem obrigação nenhuma de continuar abençoando se você não cumpre com a sua palavra. Deus não tem obrigação. No hebraico, a palavra voto ou promessa significa raro, incomum. Então, quando você vota, Deus olha a sua promessa como algo raro, algo diferente, incomum para Ele. Não é nem um pouco exagerado dizer que após Deus fazer a parte dele, Ele fica de olho para ver se você vai fazer e cumprir com a sua parte. Não é exagero, não. Quantas pessoas fazem promessas a Deus que sabem que depois não vão poder cumprir, ou fazem e depois não cumprem, aí começam a ver a vida se afundar e não sabem por quê. Será que não lembram do voto que fizeram e não cumpriram? Mas vamos entender um pouco mais sobre voto ou promessas. Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas faziam diversos tipos de votos com Deus. Um exemplo disso encontramos em Gênesis, capítulo 28, versículos do 20 ao 22, onde Jacó promete dizimar se contasse com a presença de Deus em sua jornada. Fez também Jacó um voto dizendo:
se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Isso foi um dos votos que Jacó fez. Veja que o voto não era impossível de ser cumprido por Jacó, era um voto possível, e foi feito diretamente com Deus. Os votos eram feitos com frequência neste período, e por essa razão encontramos no capítulo 30 de Números várias orientações escritas por Moisés com respeito ao cumprimento de votos feitos a Deus. A pessoa deveria pensar bem antes de fazer um voto, analisando se conseguiria ou não cumpri-lo. Um voto feito a Deus não deveria ser considerado levianamente e, portanto, não deveria ser feito principalmente de qualquer maneira. Não poderia ser feito de qualquer maneira. Tem que se pensar antes de fazer. Prestem atenção nesse versículo. Deuteronômio capítulo 23, versículos do 21 ao 23. Quando fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de vocês o cumprimento dos votos ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer voto, mas se fizerem um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor, seu Deus. Ou seja, votar não é pecado, mas você votar e não pagar, aí faz você entrar em pecado. E uma pessoa em pecado não pode continuar sendo abençoada por Deus. Quando fizeres um voto, não tarde em cumprir, e Deus, que está lá no alto, verá que você cumpriu com a sua promessa e continuará te abençoando. É isso que você tem que fazer. Muitas pessoas fazem votos na igreja quando o pastor pede uma oferta grande e depois não cumpre, estão cheios de envelopes dentro de casa, ou então promete coisas absurdas. Ah, se o senhor fizer isso para mim, eu dou o meu apartamento, dou a minha casa. Não faça votos de tolos diante do Senhor. Não faça isso. Pense bem antes de fazer um voto. Pense bem antes de pegar um envelope na igreja. Não fique fazendo voto de tolo. Se você acha que não vai conseguir, se você não tem fé suficiente para isso, não faça. Coloque isso no seu coração e coloque em prática. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado pela palavra de hoje, pela mensagem que nos deu. Muitas pessoas fazem votos na sua casa e votos até particular com o Senhor, que depois não cumprem ou não podem cumprir. Essas pessoas estão fazendo votos de tolos e essas pessoas estão entrando em pecado, Senhor. Hoje o Senhor abriu o entendimento dessas pessoas para que elas possam enxergar que não se deve votar sem antes pensar, que ao votar ao Senhor, esse voto tem que ser cumprido. Pai, que o Senhor possa, através desta mensagem, abrir o entendimento de muitas pessoas, e essas pessoas que fizeram votos e não pagaram e estão arrependidas, que elas possam agora, neste momento, pedir perdão ao Senhor e pedir ao Senhor que limpe o pecado dela. Que elas possam, a partir de hoje, fazer votos que elas possam cumprir e que elas vão cumprir diante de Ti. Que elas não sejam tolas, que elas não sejam pessoas que fazem votos por fazer, e sim que fazem votos que podem cumprir. Pai, eu te peço isso e peço que toque no coração de cada uma dessas pessoas que ouviu esta mensagem. E peço a Ti, Senhor, venha abençoar a vida de cada uma delas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que você acha que deve ouvir uma mensagem como essa. Vocês acham que tem muitas pessoas que não fazem votos por aí com Deus, não é verdade? Mas existem até pessoas que não são da igreja que vivem fazendo promessas para Deus e não cumprem seus votos. Mande para pessoas que você conhece e que não são da igreja também. Talvez essas pessoas estejam precisando ouvir uma palavra como essa. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.